Bom dia, senhores vereadores, vereadora aqui presente, plenário, população de Luiz Corrêa que nos acompanha aí pelas redes sociais. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas à nossa audiência pública, que tratará sobre as relatórios de gestão da saúde, no primeiro momento, e no segundo momento vamos discutir, apresentar a proposta sobre o orçamento de 2024 do município de Luiz Corrêa. Gostaria de passar aqui a palavra ao vereador Raul Rodrigues, secretário da mesa, para fazer a leitura do edital de convocação. Bom dia a todas e todos. Edital de convocação de número 013/2023. A mesa diretora da Câmara Municipal de Luiz Corrêa, Piauí, neste ato representada pelo presidente, o senhor Valdemir Pereira da Silva, em conformidade com o parágrafo 1º, inciso 1º, do artigo 48 da Lei Complementar de número 101, de 4 de maio de 2000, convida toda a população de Luiz Corrêa para participar da audiência pública para a apresentação por parte da Secretaria de Saúde do relatório de gestão da saúde, que será realizada na data de 16 de novembro de 2023, quinta-feira, às 9 horas, no plenário da Câmara Municipal. A audiência pública poderá ser acompanhada pelos interessados em tempo real, através da página do Facebook da Câmara Municipal. E para que o termo da presente convocação chegue ao conhecimento de todos, faz-se publicar este edital no Diário Oficial dos Municípios, mural da Câmara, site da Câmara e redes sociais, assim como os grupos de WhatsApp dos vereadores. Gabinete do Presidente da Câmara Municipal de Luiz Corrêa, Piauí, 10 de novembro de 2023, Valdemir Pereira da Silva, presidente. Eu gostaria de chamar aqui a doutora Marcela Teles Furtado para fazer parte aqui da mesa. Esse primeiro momento constará de apresentação do relatório de gestão da saúde, e logo após a apresentação por parte da nossa secretária, nós vamos disponibilizar aqui um tempo para nós fazer algum questionamento, alguma pergunta, colocar aqui a palavra facultada aos presentes. Bom dia a todos. Quero cumprimentar essa Casa Legislativa, em nome do presidente, demais vereadores aqui presentes, agradecer a oportunidade para que a gente cumpra as normativas legais para a apresentação dos relatórios quadrimestrais referentes a 2021, 2022 e 2023, das ações da saúde e as indicações orçamentárias realizadas nesse período. Quero agradecer a população e os funcionários aqui presentes também. Então, iniciando aqui a nossa apresentação, a audiência pública, como eu já falei aqui, é referente aos relatórios quadrimestrais dos 3 anos que se passaram. Quando vocês forem ver os dados do relatório quadrimestral de 2023, nós vamos ver que o terceiro quadrimestre ele ainda está em aberto, porque, segundo as normativas legais, a gente tem no 4º mês, um mês subsequente para a apresentação de cada trimestre. Então, o último quadrimestre de 2023 só será concluído em janeiro de 2024. E como a gente já está com o tempo muito corrido e ainda tem a apresentação da LOA, a gente não vai se atentar tanto para os dados, os gráficos, e essa apresentação vai estar disponível no Facebook e no portal da Transparência da Prefeitura, e quem quiser acompanhar melhor, detalhadamente, está aberto ao público, assim como o sistema, o qual a gente faz as informações, que é o DigiSUS, ele também é aberto ao público. A base normativa para os RDQA, que são os relatórios quadrimestrais e anuais de saúde, ele se baseia na lei, uma das leis do SUS, que muitos nós que estudamos o SUS conhecem, que é a Lei 8.080 e a 8.142, de 1990. No seu artigo 4º, para receberem os recursos de que trata o artigo 3º desta lei, os municípios
os estados e o Distrito Federal deverão contar com, no artigo 4º, relatórios de gestão que permitam o controle do que trata o inciso 4º do artigo 33 da Lei 8.080, de 19 de setembro de 1990. A base normativa também é a Lei Complementar 141, no seu artigo 36, que diz que o gestor do SUS, em cada ente da federação, elaborará relatório detalhado referente ao quadrimestre anterior. No inciso 1º da União, os estados, o Distrito Federal e os municípios deverão comprovar a observância do disposto neste artigo, mediante o envio de relatório de gestão ao respectivo Conselho de Saúde, até o dia 30 de março do ano seguinte ao da execução financeira. Isso em relação ao relatório anual de gestão. Cabendo ao Conselho emitir parecer conclusivo sobre o cumprimento ou não dessas normas. Então, quadrimestralmente, nós fazemos essa reunião com o Conselho Municipal de Saúde, onde é apresentado os relatórios quadrimestrais, explicados, inclusive com o CIOPS, que é o Sistema de Informação Orçamentária Público de Saúde, para que ele faça a análise e a aprovação dos relatórios quadrimestrais e anuais. De 2021, 2022 e até o segundo quadrimestre de 2022, estão todos, falta só o segundo quadrimestre que nós estamos concluindo. A apresentação do Conselho. Devido a agendas, a gente não conseguiu ainda apresentar o do segundo quadrimestre. Mas todos estão apresentados e todos com a resolução sendo aprovado pelo Conselho. Vamos à identificação e informações territoriais sobre o município. População, segundo o último IBGE de 2022, o município de Luiz Corrêa tem 30.642 habitantes. Fazemos parte da região de saúde da planície litorânea e temos uma densidade demográfica, em 2022, de 28,53 habitantes por quilômetro quadrado, tendo uma diferença aí em relação à zona rural. As informações sobre a gestão, a prefeita Maria das Dores Fontenelle Brito, secretária de Saúde Marcela Teles Furtado. Vamos iniciar agora falando um pouquinho das redes físicas. Sobre as redes físicas que fazem parte da saúde municipal, seja como administração, em relação à administração, à gestão, ou a questão do tipo de gestão de cada estabelecimento. Em Luiz Corrêa, nós temos 27 estabelecimentos cadastrados. Desses, temos as unidades de saúde, as 15 UBSs, o CIS, que é o Centro Integrado de Saúde, Centro Integrado de Saúde, o Hospital Municipal, o CEL, o CAPS. E nós temos uma entidade filantrópica, que é a APAI, e uma entidade pública, privada. O município de Luiz Corrêa ele é a gestão plena para a atenção básica, ou seja, 99% dos investimentos do recurso federal para nosso município é para o financiamento da atenção primária à saúde. A questão dos recursos que vêm para a atenção especializada, CAPS, SAMU e hospital, eles são repassados do Estado para o município. É apenas a RUI, que é a Rede de Urgência e Emergência, que é um incentivo, investimento que vem de conta federal para municipal, que é a Rede de Urgência e Emergência. Aqui nós temos dados em relação aos atendimentos realizados na atenção básica. A gente vai se atentar, nesses quadrinhos amarelos, no último quadrimestre de cada ano, 2021, 2022 e 2023. Primeiro quadrimestre de 2021, nós realizamos tipo de atendimento. Atendimento de urgência, 57 atendimentos. Consulta agendada, 5.941 atendimentos. Consulta agendada e programada, 1.348. No mesmo período, em 2022, nós realizamos 53 atendimentos de urgência, 2.108 consultas agendadas, 152 consultas agendadas programadas, consultas no dia, 11.431
consultas, escuta inicial, orientação, 307 atendimentos. Procedimentos da atenção básica. Em 2021, no último quadrimestre, terceiro quadrimestre de 2021, aferição de pressão, 3.034 aferições de pressão, aferição de temperatura, 487, coleta de material para exame laboratorial, 41, curativo simples, 64. Em 2023, aferição de PA, 16.441, aferição de temperatura, 4.805, coleta de material de exame laboratorial, 111, curativo simples, 256, visitas domiciliares. Visitas domiciliares realizadas por agente comunitário de saúde. Último quadrimestre de 2021 foram realizadas 25.238 visitas. No último quadrimestre de 2022, nós duplicamos esse número de visitas para 54.030 visitas. E no segundo quadrimestre, que é o quadrimestre que nós temos de referência de 2023, nós realizamos 77.537 visitas, feitas pelo agente comunitário de saúde, mostrando a importância dessa categoria para que seja feito o vínculo da comunidade com a unidade de saúde. Aqui as ações da atenção básica ainda, em relação à saúde bucal. No terceiro quadrimestre, atendimento feito pelo cirurgião dentista, consulta agendada, 251. Escuta inicial, orientação, 2. Consulta no dia, 633. Atendimento de urgência, 34. Primeira consulta odontológica programada, 1.163. Consulta de retorno em odontologia, 394. Consulta de manutenção em odontologia, 4. 2022, consulta agendada, 282. Escuta inicial, 30. Consultas no dia, 1.479. Vocês podem ver que do terceiro quadrimestre de 2021 para 2022, nós quase que duplicamos a quantidade de atendimentos. Atendimento de urgência, 110. Primeira consulta odontológica programada, 818. Também aumentamos bastante a quantidade. Consulta de retorno em odontologia, 859. Quero destacar aqui alguns avanços em relação à saúde bucal nesses últimos 3 anos. Quando nós iniciamos a gestão em 2021, nós tínhamos 6 unidades estratégicas de saúde bucal interditadas, sem funcionamento. Nós reativamos as 6 estratégias de saúde bucal, implantamos mais 2 novas estratégias de saúde bucal, na UBS do Santa Luzia e no Alto Bonito. Reativamos o serviço móvel odontológico, na UAM, que hoje se encontra na comunidade do Camurupim. Reativamos as escovações supervisionadas através do programa de saúde na escola, com entrega de kits de saúde bucal para as escolas infantis, que é o que preconiza nesse início a atenção infantil, a educação infantil. Nós estamos levando essas atividades coletivas para todas as escolas, na zona urbana e zona rural. Então, é importante destacar esse avanço. Podemos ver no gráfico o aumento dos atendimentos em saúde bucal. Levamos em consideração, além das unidades que se encontravam fechadas em 2021 e por conta da pandemia, nós conseguimos e continuamos buscando investimentos e ampliação dos serviços de saúde bucal. Programa que poucos conhecem e poucas regiões
possui, que é o programa Melhor em Casa, conhecido como EMAD e EMAP, que são as equipes multidisciplinares, que leva o atendimento ao domicílio. Ele rege por uma portaria específica, então não é qualquer paciente que recebe, digamos, são elegíveis. Ele tem que fazer uma avaliação ser encaminhado ou via hospitalar, que a gente vem trabalhando essa integração entre as redes hospitalares da região, principalmente o EDA, para que ele entre em contato com a própria equipe, informando que esse paciente está saindo do hospital e que precisa do atendimento especializado. Então, a gente fez várias reuniões com o EDA, principalmente, para que ele entre em contato que esse paciente, ao retornar para casa, são pacientes traqueostomizados, pacientes que têm ajuda de suporte ventilatório, que têm cirurgias grandes que precisam de curativos específicos. Então, a gente vem trabalhando essa integração dessas informações para que esse paciente não fique solto na comunidade. E aí a gente tem conseguido que seja feita essa integração direta entre os hospitais e nossa equipe de EMAD e EMAC, que é composta por médico, enfermeiro, técnico de enfermagem, nutricionista, assistente social, psicólogo e fisioterapeuta. Nós atendemos toda a região, é uma equipe mínima, porque nós só conseguimos, durante todos esses anos, a implantação de uma única equipe. Então, a gente vê o sofrimento das pessoas porque precisam desse atendimento e a zona rural, muito extensa, a gente tem esse problema de ter que levar. Então, às vezes, a gente leva a equipe do médico com o enfermeiro e dão sequência com o restante da equipe, fazendo essa visita mensal e a própria população, né, o cuidador, entrando em contato direto com a equipe, trazendo a situação das alterações que são necessárias e é feita a orientação via telefone ou, quando muito necessário, a gente consegue mandar a equipe para fazer essa intervenção no domicílio. Só voltando aqui, que o único município dessa região da planície litorânea que possui esse programa é o município de Luiz Correia. Nem Parnaíba possui o programa Melhor em Casa. Eu não vou me atentar muito aos dados, porque fica cansativo e a gente está com o tempo corrido, tá bom? Então, são dados aí das produções dos 3 anos, tá? Em relação à imunização, eu quero frisar aqui, além dos dados, porque são muitas vacinas, né? A gente tem visto que o calendário vacinal infantil ele já era muito extenso e agora, com as vacinas da Covid, ainda foi ampliado mais ainda. Então, eu quero aproveitar aqui, a Cássia está fazendo exame, mas quero aqui parabenizar a equipe da imunização, porque nós conseguimos, graças a Deus, evitar muitos óbitos na época da pandemia, com o extraordinário trabalho que foi feito em relação à vacinação da Covid-19. Também quero aqui colocar para vocês, se ainda não tem conhecimento, a gente fez a adesão do Buscativa Vacinal em busca do selo Unicef, em relação a aumentar os indicadores de vacina. Porque havia muita desinformação, como vocês todos sabem, e os índices de vacina, que o Brasil foi campeão durante décadas em relação à imunização infantil. E nós perdemos esse ranking, e cada vez mais foi diminuindo. E o governo lançou esse selo Unicef, incentivando os municípios a fazer buscativa. E, se nós conseguimos atingir esse índice, trabalhamos com as 3 secretarias, Social, Educação e Saúde, para levar uma equipe diferenciada aos lugares de difícil acesso e em horários de difícil acesso. Então, a equipe faz atendimentos no sábado, à noite, domingo, feriado, quando as mães não conseguem levar seus filhos para as unidades de saúde. E a gente vem fazendo esse trabalho muito bonito da equipe de saúde da família com a equipe de imunização. Aqui vocês podem ver algumas fotografias de algumas ações, né? Inclusive o nosso Zé Gotinha, que faz parte sempre dessas nossas campanhas de vacina, e nós temos
temos melhorado muito os indicadores de vacina infantil. Só voltando um pouquinho, todos esses dados que vocês estão vendo aqui, eles são extraídos de sistemas do Ministério da Saúde. Se você for contabilizar, eu não sei quantos sistemas nós utilizamos. A base da atenção básica é o ESUS. Não sei se vocês prestaram atenção, tinha um símbolozinho lá do lado quando eu estava apresentando a produção. A maioria desses dados são públicos. Se você acessar o ESUS, ele vai demonstrar para vocês uma parte que é pública. E vocês podem ver por unidade de saúde. Tudo que é produzido por médico, enfermeiro, dentista, a equipe multidisciplinar, e lá está público. E um dos outros sistemas que nós trabalhamos é o SINAM, que é o Sistema de Informação de Agravos de Notificação. O Ministério da Saúde ele exige que algumas doenças elas tenham notificação compulsória, para poder fazer a investigação, o tratamento e a finalização no sistema. Então, são vários sistemas que a Secretaria de Saúde trabalha. SUS, SINAM, SINASC, SIM, SIM-DDA, e por aí vai. Nós temos aqui também dados da vigilância sanitária. Nós temos enfrentado dificuldades em relação a vistorias por conta de transporte. A gente tem uma equipe reduzida, nós só temos 3 fiscais da vigilância sanitária, mas durante a pandemia eles foram muito colaborativos em relação a manter o controle, né, exigido pelas portarias do Ministério da Saúde na época, e nós seguimos com atividades educativas e também a questão das normatizações, né, a questão das vistorias, das inspeções. A gente costuma trabalhar muito a parte da educação. Nós não costumamos chegar em restaurantes, em barzinhos, em esses carrinhos de lanche, chegar lá e dizer assim, isso aqui está errado, eu vou fechar seu estabelecimento. Não, a gente faz a vistoria, orienta quais são as melhorias que eles têm que fazer e damos um prazo para que eles se adequem, porque a gente sabe que você chegar e fechar o estabelecimento daquilo que a pessoa vive, embora ele esteja fornecendo alimento para terceiros, é uma situação muito complicada. Então, a gente prefere trabalhar, aqui o Neto, né, diretor da Vigilância Sanitária, ali, a gente trabalha mais com a parte educativa. Claro que aqueles que são reincidentes, a gente tem que aplicar as normativas que a Vigilância Sanitária exige. Laboratório municipal. Vocês depois puderem avaliar aí o quantitativo de exames que eram realizados em 2021 para aquilo que a gente conseguiu ampliar até 2023, vocês vão ver a quantidade, a diferença que nós chegamos agora. Como? Com a questão da aquisição de equipamentos e investimento da infraestrutura do laboratório. Então, os números de exames hoje ofertados no nosso laboratório municipal, que fica no Centro Integrado de Saúde, é realmente extraordinário. Foi um compromisso que a gestão fez. Ainda não estou satisfeita, porque uma das minhas metas seria levar a coleta de exames para a zona rural. Infelizmente, a gente ainda não conseguiu isso, mas nós ampliamos em mais de 100% a quantidade de exames que nós realizamos no próprio município. Aí vocês podem ver os avanços em relação ao laboratório. Fizemos a aquisição de novos equipamentos, equipamento de hematologia, um agitador e homogeneizador. Para vocês terem uma ideia, quando era feita a coleta do exame do paciente, o sangue, os bioquímicos tinham que ficar balançando ele na mão. E hoje a gente tem esse aparelho automático, e com isso a gente pode fazer, ao mesmo tempo, mais de 50 análises de exames. Reforçamos a questão de investimento de insumos e reagentes, e com isso, como eu falei, a ampliação da oferta de exames para o nosso município. Aqui nós temos os dados do Centro
Centro de Atenção Psicossocial tipo 1, que é o CAPS de Luiz Correia. Nós, devido à demanda muito grande de pacientes que necessitam de atendimento daquela instituição, nós contratamos um médico clínico para ajudar nos atendimentos médicos o Dr. Tasso, que é o psiquiatra. Sabemos da dificuldade que a saúde mental necessita, principalmente depois da pandemia. Aumento, eu digo que hoje também é a epidemia do espectro autista. E aí o Ministério, o governo, exige os laudos para poder as mães conseguirem a perícia, né, e conseguirem o auxílio. E nós não temos conseguido dar essa vazão, essa demanda dessas crianças que precisam desse laudo. Porque, além dos nossos pacientes críticos que fazem uso do CAPS, nós também temos as demandas judiciais. Porque a justiça, quando ela precisa interditar um paciente, ela não contrata um psiquiatra. Ela manda um ofício, dando 24 horas para que o CAPS arrume um psiquiatra e faça o laudo interditando o paciente. Eu tenho feito muitas respostas ao juiz, que eu digo para ele que a justiça é muito mais rica do que a saúde, e eu tenho certeza que ele poderia ter um orçamento, ou procurar um médico perito do próprio INSS, para que tirasse essa demanda também do CAPS. Então, nós temos umas filas quilométricas para o atendimento do psiquiatra, né? Às vezes, a gente acaba tendo que botar realmente o paciente em crise, porque é o paciente da urgência, mas nós temos melhorado muito o atendimento depois que o Dr. Sátiro, que é especialista em saúde mental, está fazendo atendimento clínico no CAPS. Temos que melhorar, muito. Mas para isso a gente precisa de orçamento e tenho fé que a gente vai conseguir. O Hospital Nossa Senhora da Conceição, também não vou me atentar aqui aos dados, mas nós aumentamos muito também a questão do atendimento. Hoje nós conseguimos implantar o atendimento de triagem. Não sei se vocês... Não quero que vocês vão conhecer o hospital doente. Podem conhecer como visitante, tá? Nós conseguimos implantar também o prontuário eletrônico lá no hospital, que facilitou a questão da triagem, com classificação de risco. O paciente recebe a pulseira com a classificação de risco de urgência, emergência, pouca urgência, e tudo isso tem um protocolo, que é o protocolo de Manchester, que ele diz quanto tempo esse paciente pode ficar esperando. E aí, vocês veem lá na sala de espera, o paciente é chamado ao consultório, é tudo delimitado conforme as pulseiras que são colocadas no braço do paciente. Vermelho, laranja, amarelo, verde e azul. Que nós também temos os dados do serviço de atendimento móvel de urgência, o nosso SAMU. Temos enfrentado dificuldade com nossas ambulâncias, isso é público, e por conta do desgaste, mas nós temos aí uma luz no fim do túnel, desde o ano passado que a gente envia projetos para o Ministério da Saúde para a aquisição de novas ambulâncias. E agora, o governo federal lançou o PAC, que é o Programa de Aceleramento. E a gente fez, pela primeira vez, que na época do governo Dilma, o PAC ele era só para infraestrutura e para saneamento. Dessa vez a saúde entrou, social, turismo, educação, para obras de infraestrutura. E o município de Luiz Correia, na portaria que foi lançada, finalmente, mas nós vamos aguardar, porque eu só acredito naquilo que eu vejo pronto, inaugurado. O município de Luiz Correia, só o Luiz Correia e Parnaíba foi contemplados. Nós enviamos toda a documentação, está sob análise do Ministério da Saúde, para a nova implantação de uma nova base do SAMU. E aí nós vamos destinar, se tudo se configurar e se confirmar, a base para o Brejinho. Lembro que eu estive aqui em relação à situação levada que a gente teria que construir uma base, e foi explicado que a gente não pode fazer essas implantações se não for via governo federal.
Então, acho que depois de quase 2 anos, o Ministério da Saúde entendeu que alguns municípios precisam dessa ampliação e Luiz Correia está na lista da portaria para ampliação da base. E vamos aguardar que seja para logo. O trâmite da prefeitura foi todo feito, o sistema está alimentado, e aí a gente está aguardando que seja aprovado e assim a gente possa construir, implantar e receber as novas ambulâncias e uma para ser destinada à região do Brejinho. Investimentos em obras, como todo mundo tem conhecimento. Fizemos na parte de reforma, a reforma do CEL, do posto do Sobradinho, da Lagoa das Pedras, da UBS do Cearazinho, da UBS do Brandão, da UBS do Coqueiro, da sede da Secretaria, da UBS do Santa Luzia. Estamos com reforma em andamento do Hospital Municipal Nossa Senhora da Conceição e a construção do Alto Bonito. Ainda na parte de investimento, aquisição de veículos. Fizemos a aquisição de uma ambulância e uma picape por orçamento de emenda parlamentar. Ainda na parte de investimento, informatizamos toda a unidade, as unidades de saúde, o que torna mais fácil os agendamentos. Vocês viram aqui as produções, esses dados são dados que são extraídos do PEC, do prontuário eletrônico, que é a forma como são feitos os atendimentos. E também a informatização do hospital, como eu já falei. Ampliação das redes de assistência. Hoje nós realizamos, principalmente no Centro Integrado de Saúde, ampliação de atendimento especializado na área de ortopedia, ginecologia, cardiologia, cirurgia geral, clínica geral, oftalmologia e exames de imagem. Fizemos a reativação do laboratório de próteses que funciona no CEL. Quando eu iniciei minha fala, eu falei para vocês que o município recebe 99% dos seus incentivos por ser gestão plena da atenção básica. Então, as maiores avaliações para a manutenção desse investimento em saúde é feito para a atenção básica. Então, nós temos que cumprir metas, indicadores, e nós temos o Previne Brasil, que é um programa que faz a avaliação desses indicadores do que é produzido na atenção básica, do médico ao agente comunitário de saúde. E o Ministério da Saúde, ele quadrimestralmente, ele lança uma nota, e essa nota vai ter como consequência também a parte do repasse da atenção básica. Quando nós iniciamos a gestão, podem ver aqui o gráfico. No primeiro quadrimestre de 2021, nós tínhamos uma nota de 2,71. A nossa avaliação do primeiro quadrimestre de 2023, nós terminamos com a nota de 8,91. Isso é um motivo de orgulho por conta da nossa área geográfica. Mandar 9 equipes diariamente para atender na zona rural não é fácil. Todo dia a gente tem que fazer uma rota de veículos para que esses atendimentos cheguem até a zona rural, levando médico, dentista, enfermeiro, técnico de enfermagem, técnico de saúde bucal, a equipe multidisciplinar, que é formada por psicólogo, nutricionista. Então, eu quero dar os parabéns aos profissionais da atenção básica por conta dessa conquista, porque a gente sabe que tem como burlar algumas informações. Mas eu sempre disse a eles que essa nota é feita de suor e lágrimas e é efetivamente aquilo que a gente constrói diariamente. Então, parabéns à atenção básica e à equipe de profissionais que a faz diariamente. E também quero parabenizar a equipe técnica da Secretaria de Saúde. Para encerrar minhas palavras, quero citar aqui uma frase que eu gosto muito de Aristóteles. Nós somos o que fazemos repetidamente.
Excelência, portanto, não é um ato, mas um hábito. Obrigada a todos. Desde já agradecemos a participação da secretária de Saúde, doutora Marcela, pelos esclarecimentos. Nós vamos destinar aqui 10 minutinhos para a gente facultar aqui a palavra ao plenário, aos colegas vereadores. Alguém do plenário gostaria de se manifestar, fazer alguma pergunta, algum questionamento? Não, né? Então ficou bem esclarecido. Vereadores? Sim. Nós vamos fazer o seguinte, o vereador faz a pergunta, aliás, fazem as perguntas e depois a secretária conclui. Pergunta? Sim. Sobre o Hospital Nossa Senhora da Conceição. A população pergunta pela reforma que está em andamento. E a outra pergunta, porque já se encontra há mais de 2 anos a reforma. E a outra pergunta, porque não tem um básico. Em alguns hospitais de cidades menores que Luiz Correia, existe o básico de exames. Exames como ultrassom, raio-x, ultrassonografia, ultravaginal e outros que têm que ir até a cidade vizinha. Já fui constatar nas UBS, como já foi citado aqui, que já tem exames, sangue das coletas, que já é bom, que antigamente já não tinha. E isso é de uma grande valia ao nosso município. E a minha pergunta é, por que não ter os outros? Mais algum vereador gostaria de fazer alguma pergunta à secretária? Vereador Ituveras. Bom dia, presidente. Quero cumprimentar a todos, inclusive a secretária Marcela, os vereadores aqui que estão participando da nossa próxima audiência pública, né, sobre a LOA, mas também sobre as metas da saúde. Agradecer a secretária por ter vindo, né? Acho que precisa vir mais vezes aqui, né? Esse plenário aqui sente falta muito dos secretários, principalmente quando a gente tem dúvida com relação à saúde, né? A gente precisa ficar sempre atento. Cumprimentar a todos os funcionários, né, que vieram nos prestigiar nesse dia. Também faço convite para vocês virem mais vezes aqui, para acompanhar discussões. Estou vendo aqui muito funcionário da prefeitura, pessoas que prestam serviço na área da saúde, e é muito importante que exista essa integração, até para a gente ver, vereador novo, o que está acontecendo nessa parte tão importante que é a saúde. Mas eu queria, secretária Marcela, inicialmente, fazer algumas perguntas com relação ainda ao piso da enfermagem, né? Nós tivemos algumas discussões com relação ao piso, e eu tenho recebido ainda muitos questionamentos com relação às informações de como se deu essas discussões. Inclusive, foi feita uma campanha de difamação contra os vereadores que se dizem, né, que colocam o apelido de oposição, porque falam a verdade, que nós teríamos votado contra o piso da enfermagem, sendo que isso não é verdade. Nós votamos contra a diminuição, eu votei contra a diminuição das 30 horas para 40. Então, sou contra essa lei que a prefeita Maninha mandou para cá, por isso votei contra e tenho coragem de falar, né? E com relação ao piso da enfermagem, muitas pessoas me procuraram com relação aos pagamentos, né? Inclusive, esses funcionários fizeram requerimentos à Secretaria de Saúde, à sua pessoa, e até o presente momento nenhum deles foi respondido.
Primeira pergunta é essa: qual o Secretário, motivo aqui não. dessa demora em responder esses profissionais, já que em uma reunião que eu participei, inclusive com a sua presença, você disse que teria que ser oficializado, né, os questionamentos, e você, posteriormente, com toda a transparência, iria responder esses profissionais, o que não aconteceu até o momento. Segundo, é com relação algo que nós já lutamos há muito tempo aqui, inclusive você citou aqui, com relação ao SAMU, lá da região Brejinho. Nós temos emendas impositivas direcionadas àquela região, inclusive com alguns vereadores, outros, depois daquela confusão, alocaram para outros lugares. Mas o que eu gostaria de saber da secretária é com relação aos conflitos que existiam no SAMU com relação a multas, com relação à irregularidade, né? Inclusive, eu estive visitando a base descentralizada aqui do município de Luiz Correia e encontrei diversas irregularidades, né, lá nessa base do SAMU, inclusive a reforma parada, uma ambulância com os pneus careca, uma ambulância totalmente descaracterizada, inclusive uma ambulância do hospital municipal que estava sendo usada lá no SAMU, sem qualquer rádio, sem qualquer estrutura, inclusive isso foi relatado pelos profissionais de lá. Até que isso é aceitável, já que você não deixou faltar uma ambulância lá, porque teria sido pior, né? Deixar de prestar o socorro. Mas eu queria saber se essas atividades do SAMU, essas irregularidades que você constatou aqui para essa Câmara no passado, já foram regularizadas e assim dar prosseguimento para que a gente possa instalar essa base do SAMU no Brejinho. Terceiro ponto, secretária, é com relação à falta de medicamentos, né? Eu tenho várias reclamações, inclusive do bairro onde eu moro, no Cearazinho. Ontem mesmo eu recebi reclamação do bairro Beira-Mar com relação à falta de medicamento de pressão. Não sei se os demais vereadores têm essa mesma reclamação ou se só chega para mim. Mas eu recebi e nós temos diversas vezes, eu já cheguei a comprar para algumas pessoas, remédio de pressão, né? E é um remédio barato, eu posso comprar, eu posso ajudar alguém. Mas eu acho que a secretaria recebe o recurso e deve aplicar de forma correta. Eu não sei qual é a distância ou qual é o prazo de repor essas farmácias nas UBS, né? Eu acho que deve estar havendo aí alguma demora no abastecimento, ou talvez esteja realmente faltando por falta de fornecimento, né? Com relação às emendas impositivas, qual o motivo que a secretaria até agora não cumpriu, né? Nós temos emenda impositiva do ano de 2022, alocada aqui por 5 vereadores, inclusive um vereador da base de vocês, que é o vereador Lucas Mirialdo, a vereadora Silvia, a vereadora Cátia, o vereador Daniel e eu alocamos em torno de R$270 mil para a compra de uma ambulância para atender a região do Camurupim, para ficar disponível na UBS do Camurupim. E até agora, né, já tem se passado muito tempo, e até agora nós não temos nenhuma resposta da senhora e muito menos do município, da Prefeitura de Luiz Correia. Eu gostaria de saber o porquê dessa demora em responder os vereadores, qual seria a justificativa, né? Então, era essa pergunta. A quinta pergunta, secretária, é com relação a um questionamento que chegou aqui até nós, com relação ao piso dos odontologistas, os dentistas do município de Luiz Correia. Nós sabemos que já existe uma lei federal e o que será tomada em providência por parte da Secretaria de Saúde para implementar essa lei federal no nosso município. Quais são os passos que a Secretaria de Saúde do município de Luiz Correia vai dar para poder implementar esse piso, né, já que são profissionais também tão importantes no município de Luiz Correia. Era essa, quero agradecer a sua presença aqui, muito obrigado. Mais algum vereador? Agora vamos ver se a gente consegue fazer a pergunta de forma mais breve, porque a resposta, logicamente, tem que ser bem maior. Presidente. Vereador Novo. É porque eu estou disponibilizando 5 minutos aqui para o vereador. É por isso que eu estou falando isso. A sessão normal, nós temos audiência pública. Se a gente não puder fazer os questionamentos na audiência pública, é melhor a gente fechar. Sim, você pode. Eu só estou falando para que a resposta seja bem menor do que... seja maior do que a pergunta. Vereador Novo. Bom dia, presidente, senhores da mesa. Bom dia, nossa secretária Marcela. Bom dia aos colegas vereadores aqui presentes, os colegas vereadores aqui também. E um bom dia ao povo que nos assiste
aqui presencial e um bom dia a todos que nos assistem pelas redes sociais. Muito importante a gente participar, inclusive o público também, principalmente os funcionários do município, participar da audiência pública, e só assim veja os resultados que aqui aponta. Mas quero fazer uma pergunta para a secretária, que esses dados da saúde aí apresentados, inclusive das 9 equipes, se eu não me engano, que eu vi, que diariamente roda atendendo nosso município. Mas aí, secretária, essas 9 equipes que aí aponta diariamente, aí está contando também no sistema, no dia que a equipe é para se deslocar ao campestre, à zona rural, que o carro está quebrado e não vai, aí está no sistema contando com certeza, né? Porque o profissional, o médico, a enfermeira, não tem culpa de não ir atender por motivo de um veículo. E para o sistema consta. Porque eu tenho pessoas, conhecimento de pessoas que botou aqui o nome aí no céu para ser atendido no mês de junho. Outra pessoa no início de agosto. Botou o nome lá para ser chamado, e até essa data ainda não foi chamado. Então, os dados estão muito bons aí, mas precisa mais ser ampliado, principalmente na área de odontológico, na zona rural, nas UBS, porque é vário ter o atendimento. Tem o dentista às vezes, mas ele só ouve a pessoa e caminha, e aí não resolve. Nós precisamos que nossos pacientes sejam atendidos na maneira que merece. Também falando aqui a respeito da votação que teve do piso da enfermagem. Eu também não fui contra os nossos enfermeiros, não. O que é que eu fui contra? Porque a prefeita, quando mandou o projeto para nós aqui assinar, que já é uma obrigação de ela repassar, ela fez isso. Eu vou dar com a mão e tirar com a outra. Eu estou pagando 30 horas, eu vou dar o aumento, que já é uma obrigação, mas vou aumentar 10 horas de serviço. Então, no caso, ela não deu o aumento, ela deu com a mão e tirou com a outra. Então, não vou me alongar muito, porque o tempo é pouco para cada um. Então, as minhas 2 perguntas são essas. Muito obrigado. Muito bem, vereador. O senhor França queria fazer... Ah, certo. Tem que ser dentro do assunto que nós estamos tratando. Certo. Dá para ouvir, dá para ouvir. Certo. Eu gostaria de saber aí, se estão com um projeto na Secretaria de Saúde, se estão fazendo alguma fiscalização na questão do lixão no nosso município de Escolha. Porque nós estamos tratando a questão de saúde, né? Ali é um problema também de saúde pública ali. Está bom, a gente vai passar aqui a palavra agora à secretária para fazer os esclarecimentos e logo após a gente entra no outro assunto, que é sobre o orçamento para 2024. Bom, pronto, tem cabrinha ainda. Bom dia, secretária Marcela. O meu questionamento é sobre a questão da criação de um PSF, né? Eu fiz um levantamento da região do Quissé, Jacobina, Baixa Funda, que é ligada ao Camurupim. E até as Cajazeiras, que é próximo ao Brejim, e, se eu me engano, Vidal também faz parte da UBS de Camurupim. E já Baixo do Rocha faz parte da Lagoa do Camelo, que Baixo do Rocha dá em torno de quase... Brandão, quer dizer. Baixo do Rocha é Brandão. Dá em torno de quase 20 quilômetros de distância da Baixo do Rocha ao Brandão. Então eu juntei essas famílias e eu vi, eu não sei hoje se mudou, que antigamente era, se não me engano, era 1.600
família para a criação de um PSF, né? E lá tem condição de ser criado um novo PSF. E até, inclusive, mandei um requerimento para você, fazendo esse estudo para essa criação desse novo PSF, porque fica uma região muito desassistida, né? Às vezes, quem está ligado ao Camurupim, PSF de lá, está procurando o Brejinho, porque é distante. E realmente nem posto de saúde nessa região não tem, que é uma região, você vê que, você vai aqui pelo São Domingo, tem na Barra do Carpino, tem no Campestre, tem 2 PSF. Essa região já que vai aqui pelo Calafate, já é descoberta em questão de saúde, nem um posto de saúde não tem. E quando a equipe vai, que eu vi até reclamação que não estava indo, fica na escola e é um dia que não tem aula, né? E outro, um dado que eu vi aí, no quadrilêmio de 2023, deu em torno de 77 mil atendimentos de visita de agente de saúde. Em torno de 25 mil pessoas dentro de 3 meses, né? Quase dentro do mês. Quadrimestre, né? Deu em torno de quase 25 mil pessoas. Só que a região de Córrego, do Barreto e Valério, a agente de saúde lá está aposentada lá há um bom tempo, né? E está uma região também descoberta. Vocês têm cronograma para concurso, para aumentar mais a questão dos agentes de saúde? Como é que está sendo essa região que os agentes que passaram no concurso, se não me engano, nem me recordo qual foi o último concurso, mas desde o primeiro que fizeram, já tem muitos que se aposentaram, né? Aí meu questionamento é esse. Bem, mais alguém não, né? Um dos vereadores, a gente passa a palavra aqui à nossa secretária para fazer o esclarecimento. Nós vamos disponibilizar para a secretária aqui mais 10 minutos. Quantos? 10 seria suficiente, secretária? 10? Há 30 perguntas. Vamos tentar, né? Quero agradecer as perguntas feitas pelos vereadores e vamos tentar aqui ser mais objetivo possível. Começando pela vereadora Cátia, em relação ao hospital. Devido à questão da reforma, a reforma ela é realizada os pagamentos e o financiamento com convênio com a Secretaria de Estado, né? E nós, com a mudança de governo, a gente tem enviado e cobrado, né, não só o governador e o secretário de Saúde de Estado, assim como os deputados da base da prefeita, cobrado o repasse financeiro para a conclusão da obra. Tá? Eles, não faz 15 dias que eu encaminhei novamente o ofício, cobrando a parcela de pagamento para que a obra dê seguimento. Com isso, uma parte da rede elétrica do hospital, ela foi modificada e o nosso raio-x ficou sem funcionar. Nós fizemos um orçamento que, enquanto reforma, nós não podemos investir em obras dentro do hospital, porque o hospital está em reforma. E aí, nós trouxemos técnicos da parte de rede elétrica e nós teríamos que investir na sala do raio-x mais de 40 mil reais. E não é brincadeira mexer com orçamento público se o hospital está em reforma. Então, o que nós estamos fazendo é cobrando o Estado que faça o cumprimento do orçamento, do cronograma de execução da obra, para que a gente volte a funcionar. Em relação ao ultrassom, a gente, eu acho que teve uma audiência pública que eu vim aqui, que eu pedi para vir, e eu falei que a gente tinha um aparelho de ultrassom parado há mais de 4 anos no hospital, do próprio hospital. E que a gente fez buscas, e isso é uma frustração para mim, que a gente mandou buscar peças em todo canto que vocês imaginarem, mas, infelizmente, pelo tempo que o equipamento estava parado, a maresia corroeu e não teve mais como funcionar. E recebi o diagnóstico dela condenando. E hoje a gente oferta os exames de ultrassom, mas só de maneira clínica, os pacientes que são atendidos no CIS e os pacientes que são encaminhados para os convênios que a gente tem com clínicas pelo SUS, em Parnaíba. Infelizmente, o orçamento do hospital, que ele recebe um recurso de R$ 164 mil por mês
da RUI, que é da rede de urgência, mesmo assim, a gente implantou e tem, sem financiamento, uma base de estabilização dentro do hospital. Tá? Isso foi, a gente fez essa aquisição dos equipamentos, ainda durante a pandemia. Foi uma das coisas que eu lutei muito junto com a prefeita e disse para ela que a onda da Covid na época, ela ia ter uma outra ampliação e realmente teve. E graças a Deus, ela se sensibilizou e nós, com recurso próprio, a gente montou uma base de estabilização. E hoje o hospital municipal, ele estabiliza, ele entuba pacientes que eram para estar dentro de uma UTI. Nenhum HPP dessa região faz isso. E Luiz Correia fica com pacientes internados, entubados, como se estivesse dentro de uma UTI por mais de 24 horas. Não é característica do hospital. Nós somos um hospital de urgência e emergência clínica, e nós não deveríamos, não recebemos, não tem recurso para manter essa base de estabilização, mas a gente trabalha com vida. Então, todos os nossos médicos, toda a nossa equipe, ela recebe constantemente capacitação para todo o tipo de urgência e emergência. Afogamento, uma coisa que vem surgindo muito nos últimos tempos, que é a violência por arma branca e arma de fogo. Nós não tínhamos isso até alguns anos, e todos os nossa equipe ela é preparada e capacitada para isso. Então, os recursos para manter o hospital, com o pouco que a gente recebe de recurso do Estado, da nossa produção e de recurso federal, para a gente equipar conforme a gente gostaria, fica muito complicado. Porque a nossa maior folha do hospital é a folha de médicos. E hoje nós temos médicos 24 horas. O hospital não fica sem médico. De jeito nenhum. Né? Então, além do médico 24 horas, que é o urgentista, nós temos os 2 médicos diaristas, que são os médicos que fazem o acompanhamento dos pacientes internados. E esse recurso que vem para o município, do governo federal, que é o da RUI, é só para manter esses pacientes internados. Então, todo o outro atendimento que é feito é pago com recurso municipal. Então, acho que tudo que a gente já ampliou no hospital tem que melhorar, tem. Mas, para isso, a gente precisa de orçamento. Em relação ao piso da enfermagem, não tem os requerimentos que foram feitos no início da folha de pagamento foi em relação a cadastro. Os cadastros, e foram disponibilizados individualmente cada requerimento de cadastro. De pagamento, eu não recebi nenhum requerimento por escrito. Tá? Até porque, no balancete, que é para estar no portal da transparência do mês de setembro, já está lá a folha de pagamento de todos os servidores da enfermagem. Certo? Nós temos um problema, porque o hospital e o SAMU, ele é gestão dupla. É gestão estadual e municipal. E no mês de setembro, ficou vários questionamentos se isso ainda perdura. E não foi feita a informação na base do município, no InvestiSUS, e sim pelo Estado, do pagamento dos funcionários do SAMU e do hospital referente ao mês de setembro. Esse pagamento ainda está em discussão na CIB, porque esse recurso entrou na conta do Estado e não do município. Tanto é que nós já efetuamos, quando eles fizeram a resolução, já para a informação em relação ao mês de outubro, nós fizemos a informação, a retroalimentação dos sistemas e informamos os funcionários do hospital e do SAMU na nossa base municipal, e eles todos foram pagos. Então, a pendência que existe de pagamento do piso é só referente ao mês de setembro, funcionários do hospital e do SAMU, por conta do Estado, que não resolveu como, quando e de que forma vai pagar esses servidores. Eu fiz esse esclarecimento a eles e não foi feito nenhum questionamento para mim, porque tem a resolução da CIB e isso está em trâmite, eu não sei quando vai ser resolvido. Mas o mês de outubro foram todos pagos, certo? Em relação à história da carga horária, nós não tiramos direito nenhum, vereador novo, em relação à questão da carga horária. Por quê?
A estratégia de saúde da família, ela só é financiada pelo Ministério da Saúde, isso não tem nada a ver com piso, se for cadastrado 40 horas. Se eu cadastrasse esses servidores com 30 horas, nós íamos perder o financiamento das 15 equipes de estratégia de saúde da família. Isso foi colocado a eles, nós não tiramos direito nenhum, eles continuam trabalhando 30 horas, só que uma lei não podia contrapor a outra. E eu assegurei a eles o direito de escolha, por exemplo, o hospital. Os funcionários do hospital ele poderiam escolher trabalhar 40 horas ou permanecer 30. SAMU poderia permanecer 30 ou trabalhar 40, porque eles não recebem o recurso de lá conforme cadastro de carga horária. É tanto que o hospital optou continuar trabalhando registrado como 30 horas e o SAMU pediu para mudar para 40 horas. Infelizmente, no caso da estratégia de saúde da família, eu não poderia dar essa opção, eu perderia as 15 equipes de estratégia de saúde da família. Mas eles continuam trabalhando 30 horas. Por quê? Quando a gente fala em trabalho, 30 horas da atenção básica, 30 horas presencial. A gente sabe que eles trabalham muito mais quando eles levam serviço para casa, eles têm que informar quando não tem energia lá, porque nós trabalhamos com prontuário eletrônico, então eles têm que levar o notebook para casa para fazer o trabalho lá. Então eles trabalham muito mais do que 40 horas, e não só 30, 40 ou 50 horas. Certo? Em relação ao SAMU, nós continuamos com a pendência, a reforma está parada, porque nós tivemos que, entre abrir novas equipes, construção e reforma de unidade de saúde, onde é feito o atendimento da população, e uma reforma para manter ambulâncias, a gente teve que pegar o orçamento e priorizar as reformas, os reparos que a gente tem constantemente das unidades de saúde. Infelizmente, o orçamento do SAMU ainda não foi possível a conclusão da reforma. E nós continuamos sem receber o financiamento do Estado por conta dessa única pendência. Eu já estive reunida com o engenheiro para que a gente refaça o projeto e tente economizar da melhor maneira possível para que a gente inicie a reforma o mais rápido possível. Somente a reforma. A gente já até tentou conversar com a coordenadora estadual para mostrar para ela o quanto a gente já avançou nas pendências, que eram as multas que tinham das ambulâncias, era a questão da uniformização dos profissionais, porque ela tem que ser padronizada, não é qualquer uniforme, ele tem um padrão, Ministério da Saúde, e a questão da atualização da capacitação, ele já estava há mais de 3 anos sem capacitação, nós já fizemos 2, só na nossa gestão. E a questão das ambulâncias, como eu falei, a aquisição das ambulâncias ela é feita a cada 5 anos pelo Ministério da Saúde. E no último projeto que a gente enviou, infelizmente a gente ficou fora. Por quê? Porque a última ambulância que nós recebemos está com 5 anos, fez 5 anos no ano passado. Eu acho muito, eu acho que não deveria ser visto dessa maneira, porque uma coisa é uma ambulância que só trabalha dentro de uma zona urbana e a nossa que trabalha na zona rural. Mas, infelizmente, o Ministério da Saúde não visualiza o perfil epidemiológico dos municípios. As regras, as portarias são feitas de cima para baixo, não de baixo para cima. E, assim, eu não recebi, eu não sei, eu estava até procurando o doutor Alexandre aqui para responder em relação à sua emenda impositiva de aquisição da ambulância para o Camurupim. Eu, secretária de Saúde, não tenho conhecimento dessa emenda. Tá? E, sim, realmente, como você falou, nós temos a ambulância que nos socorre, digamos assim, é dito mesmo isso, explicitamente, quando a ambulância do SAMU, nós temos 2 ambulâncias. Uma, a ambulância oficial, e a reserva, que é para ocupar essa, que era a que a gente mandava nos finais de semana para o Brejim. Infelizmente, essa ambulância reserva está com problemas de motor, lá em Teresina, e a gente priorizou a outra ambulância na questão do orçamento para que botasse ela para funcionar. Então, são assim, as pessoas às vezes assim, os carros da saúde quebram porque não tem manutenção. Que hora que a gente vai fazer manutenção numa ambulância que não para?
O certo seria, se a gente tivesse orçamento, comprar 2, 3, 4, 5 ambulâncias, para poder a gente poder fazer um cronograma de manutenção. E a gente tenta, não só com as ambulâncias, mas também com os veículos, porque não é só o transporte dos profissionais para a estratégia de saúde da família. Nós temos pacientes que fazem tratamento na Unirim, nós temos pacientes que fazem fisioterapia, nós temos transporte diário, que antes era só 2 vezes por semana, a van, que leva os pacientes para Teresina, agora nós estamos mandando em outro carro, segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Isso eu venho colocando em todas as reuniões, que eu acho que nós devíamos dar as mãos e começar a brigar por regional de saúde. Porque, infelizmente, Parnaíba é um regional de saúde que não tem resolutividade de nada. E tudo da saúde é feito em Teresina. E o Estado não disponibiliza, ou a Prefeitura de Parnaíba, que é regional, transporte para levar nossos pacientes, não. Quem tem que se virar para trazer paciente que está de alta, para levar paciente para Teresina, para fazer todo tipo de atendimento pelo SUS, é o município. Qual é a oferta de serviço que Parnaíba, enquanto regional de saúde, que recebe milhões, tem para os municípios da planície litorânea? E eu brigo sozinha na comissão intergestora, por isso que parece que os demais secretários não têm interesse de fortalecer uma regional. Vão bem aqui no Ceará e vejam como é que funcionam os consórcios, como é que funcionam as policlínicas. Por que o Piauí é tão diferente? E aí nós, gestores municipais, vamos para a Câmara, né, e somos cobrados pelo município, tá certo? Vocês, que são representantes do povo, cobrados o gestor. Mas nós temos que cobrar também as outras instâncias. Porque nós não fazemos saúde, não fazemos nada sem orçamento. Certo? O piso da odontologia. Ontem eu perguntei ao doutor Alexandre, né, isso está em briga judicial, a questão do pagamento, não só o piso da odontologia, como o piso da nutrição, o piso da fisioterapia, o piso da psicologia, o piso de todos os profissionais, que a gente sabe, entende, reconhece que existe uma situação de defasagem realmente de todos os salários. Hoje a gente vê que os salários da época dos concursos daqui a pouco estão igual a um salário mínimo, a gente reconhece isso, mas infelizmente nós hoje só estamos pagando o piso da enfermagem, e essa remuneração dos agentes comunitários de saúde, porque é feito o financiamento pela União. O município não tem como fazer aumento de salários e pagar piso sem repasse. Eu até pedi, eu não sei se o nosso contador vai mostrar aqui o orçamento do município e ver o quanto a gente entra de contrapartida municipal para pagar folha de pessoal. Então, assim, além dos pagamentos, as pessoas perguntam por que existe uma fila tão grande nas regulações, por que existe uma fila de meses esperando uma ultrassom, uma tomografia, porque o que é pago para os prestadores de serviço do SUS, o valor não compensa. Então, a tabela SUS está defasada. Eu espero muito que a ministra reveja, faça essa revisão urgente, porque o prestador de serviço com a sua clínica, ele não quer trabalhar para o SUS. Ou quando ele trabalha, ele dá uma cota muito pequena. Porque quando você tem um dinheirinho que você está com dor, você pega, vende o que você tem dentro de casa e vai fazer seu exame particular. Então, por que ele vai trabalhar para o SUS se ele sabe que a dor vai ser paga? Né? Então, é outra questão também que a gente vem brigando dentro dos espaços públicos, que é a revisão urgente da tabela SUS para que a gente aumente a oferta e os convênios dos prestadores de serviço. Fiquei aqui ainda devendo a implantação das equipes. Vereador Daniel, a gente, segundo o Ministério da Saúde, a gente tem 100% de cobertura de estratégia de saúde da família. A gente, além dessa região, a gente tem brigado e esperamos o abençoado do IBGE, e demorou tanto tempo e não aumentou quase nada da nossa população, infelizmente. Se não me engano, de 2021 para 2022, parece que só aumentou 100 pessoas. Então, assim, ele não aumentou a cobertura, continua sendo a mesma quantidade,
mas na visão do Ministério da Saúde nós não temos mais como solicitar nenhuma equipe a mais. Infelizmente. Nós mostramos, tentamos justificar o desmembramento do coqueiro, da região do coqueiro, e também daquela região de Camurupim e Itebrejim. Mas, infelizmente, a gente não recebeu ainda nenhum resultado. Em relação aos agentes comunitários de saúde, só para a gente encerrar aqui, nós estamos fazendo remapeamento para ver onde é que estão as áreas descobertas, para que a gente possa fazer o concurso e o remanejamento, porque tem que fazer uma redistribuição. Tem agente comunitário de saúde que está com mais famílias, outras com menos, e está fora já da sua área de adscrição. Então, a gente está fazendo reuniões do Brejim para cá, né, já estamos fazendo essas reuniões com os agentes comunitários de saúde, com o mapa, com o Google Mapa, mostrando para eles, e redefinindo áreas de território e de quantidade de pessoas que são atendidas. Porque hoje o Ministério não trabalha mais com famílias, ele trabalha com pessoas, certo? Então, a gente está fazendo esse remapeamento urgente por conta do déficit de agente comunitário de saúde. Tá certo? Eu acho que eu consegui responder todos. Já, né, secretária? Sim? Tá. Sobre o lixão, isso é uma questão, claro, de saúde pública, né? Principalmente do meio ambiente, Secretaria de Meio Ambiente. Quando todas as audiências públicas e que nós somos convidados, nós participamos através da vigilância sanitária, tentamos fazer um trabalho lá de sensibilização, mas é uma situação difícil, isso não é só daqui, né, de Luiz Corrêa, temos sério problema também lá no lixão de Parnaíba, e o papel da Secretaria de Saúde é fazer a questão da orientação enquanto vigilância sanitária, mas é um trabalho mais da Secretaria de Meio Ambiente, tá? Só agradecer à secretária Marcela pelos seus esclarecimentos. Nós iremos entrar agora em outro assunto, que é o orçamento para 2024. A gente queria suspender aqui a nossa sessão durante 10 minutos para a gente retornar com a discussão do orçamento para o ano que vem, certo? Quem quiser beber uma água, pode se dirigir ali à cozinha. Só é 10 minutos, bem rápido, para a gente reiniciar a nossa audiência pública.